Olá a todos, estamos de volta para mais um vídeo sobre camisolas antigas do Benfica e desta vez vamos falar sobre camisolas da Olympique de meio da década de 90. Não percam! Estamos novamente com o José Rosário, o dono daquela famosa coleção, não será famosa para vocês, devia ser, de camisolas antigas do Benfica. Zé, diz olá à malta. Olá pessoal, bem-vindos. Zé, hoje estamos aqui para falar da sequência da Hummel, que foi o primeiro vídeo que nós fizemos. Depois da Hummel veio o Olympique. Certo, portanto em 93, 94 acabamos o acordo com a Hummel e fazemos um contrato com a Olympique, que depois esteve connosco também há 3 anos, como o Hummel tinha estado, até chegámos à Adidas. Portanto, são umas camisolas bem diferentes, que nós vamos passar agora aqui em revista, mas não deixam de ter as suas características bastante interessantes. Muito bem, vamos começar. 94, 95. Então, vamos embora. 94, 95 é logo a primeira que está aí à frente. Temos um Benfica que não ganha absolutamente nada. Nada. Portanto, começamos bem. Esta era a camisola principal. O destaque em 94, 95, para além, ainda tínhamos um bom plantel, como toda a gente sabe, mas não ganhámos absolutamente nada. Entre o Arthur Jorge acabou. Entre esse grande vulto do benfiquismo em termos de treinador. Portanto, esta é uma camisola. O interessante nesta primeira camisola 94-95 é que o Benfica explora muitos modelos diferentes. Portanto, nós conseguimos ver muitos modelos diferentes. Este é um deles. Este foi o modelo usado depois na Liga dos Campeões. Esta é uma camisola que foi usada contra o Milão em 94-95 na Liga dos Campeões. Tem o patch, mas havia camisolas bastante diferentes. Havia camisolas com a gola e a manga diferente. Esta manga é sem nada, mas depois tivemos aqui uma que se compara. É exatamente, tem uma diferença logo aqui, não é? E eu estou a ver aqui, eu nunca tinha reparado, estou a ver aqui uma coisa familiar, que é este padrão do Benfica, é igualzinho à de 94, 95 de 93, 94 da Hummel, não é? Da Hummel, sim. Eles copiaram Não sei se o padrão. consigo misturar. E tem a águia também. E isto, eu não sei, mas se me tivesse que apostar, eu diria que foi provavelmente uma imposição ao do marketing que disse: epá, isto funcionou bem em termos do padrão, vocês usem o mesmo e copiem. Eu lembro-me na altura de ter lido ou ter percebido que a própria Olympique pertencia à Hummel ou era ali uma subsidiária, não? Não sei, para ser capaz de ser. É que é muito estranho, parece que usaram o mesmo tecido, não é? Portanto, é muito. Essa parte é muito parecida. Depois, em termos do emblema, também é bastante parecido. É igual? É aquele com o relevo? Certo, com o relevo. A diferença desta é que as da Hummel tinham. Eu vou pôr aqui esta. As da Hummel tinham o escudo campeão cozido e esta já é estampado. É naquela mesma maneira do emblema. Naquela mesma maneira do emblema. Portanto, é uma coisa diferente. Esta da Liga dos Campeões, como tinha o patch da Liga dos Campeões, não tinha o escudo campeão. As do campeonato e da taça tinham o escudo campeão. Esta também, mais uma vez, um lettering diferente. Portanto, este é um dos modelos que existiu e este é o modelo cheio e o outro é o Olympique com os números redondos. Portanto, este Foi uma modelo altura um bocadinho caótica em termos. A Olympique no início parecia que estava ali à procura do que é que havia de fazer, não é? foi. E uma das camisolas, a gente já vai falar de uma das camisolas que eu tenho aqui do meu companheiro João e que ainda é mais caótica. Portanto, houve, pelo menos que nós sabemos, foi jogado da vermelha, foram pelo menos 4 modelos diferentes. 4 modelos diferentes. Quer seja na gola, quer seja nas mangas. Depois havia pequenas variações na gola, nos números também. Nos números também. mudavam Portanto, os muito. números cheios, os números com o símbolo do Olympique, os números sem o símbolo do Olympique, portanto, umas transições. Portanto, esta era a vermelha, a principal. Isto é capaz de trazer assim um bocado de confusão, pode tirar, Sim. um bocado de confusão em termos de colecionismo. Não é? As pessoas devem pesquisar pela temporada para o Olympique e aparecem-lhes não sei quantas diferentes. Portanto, eu tenho um arquivo de todas as camisolas que foram usadas e eu tento sempre escrever, para além, no arquivo que eu tenho, para além da gola que lá está, as mangas, para depois só aparecer uma camisola conseguir descobrir, será que foi mesmo usada ou pode ter sido só preparada, por exemplo, que havia camisolas preparadas. Este é outro exemplo de 94-95 da camisola alternativa. Esta Muito já é bonita diferente, também. estás a ver, já tem aqui o Benfica e o emblema, portanto já é diferente da outra. Tem também a gola com a parte branca aqui à frente, que é muito bonita, e tem o escudo campeão também em vez de ser cozido. Pronto, e o número também já não é cozido e é um número estampado também e muito bonito. Ou seja, esta é uma camisola muito clean, muito bonita Lindíssima, eu gosto muito desta camisola. e que também tivemos na branca, também usámos sem as mangas
esta parte vermelha, também com a branca completamente limpa. Portanto, mesmo na alternativa também houve umas alterações durante o ano. Portanto, esta é 94, 95 temos. Depois trazia aqui uma, como disse há pouco, do meu amigo João, que é um grande colecionador, que tem uma coleção também fantástica, e esta camisola foi usada, que é uma camisola que muito raramente se viu, esta camisola foi usada na pré-época. Eu nunca tinha visto. Pronto. E então, o que é que usámos? No princípio do ano, nós usámos a vermelha numa turnê que nós fizemos. E a vermelha tinha esta gola assim muito parecida com as da Hummel. E o tecido é muito diferente. Só há fotografias da vermelha, esta não encontramos nenhuma fotografia, portanto esta deve ter sido provavelmente preparada para os jogos, mas não foi usada. Mas a vermelha com este tipo de design foi utilizada na pré-época, mas foi só utilizada 1 ou 2 jogos e depois a seguir passaram então para a branca e para a vermelha do normal, mas foi uma camisola que foi usada só 1 ou 2 vezes. Porque eu estava há bocado a dizer que podia haver alguma relação entre o Olympique e até a Hummel. Até a gola é igual à de 90-91. Parece cópias baratas. Esta parece uma cópia barata, autenticamente. E até o material é assim meio, material é barato. É brilhante. Não é? Portanto, eu acho que isto deve ter sido uma daquelas camisolas de transição, ou seja, eles começaram a dizer, vamos ver o que é que Enquanto vocês não está acham. pronto, usem isto. O que é que nós usam esta é parecida com a outra, portanto fazemos uma parecida com a Hummel, que lá está feito e pronto. Este tecido faz-me lembrar de 2004, 2005, branca, também é assim meio brilhante. Já é brilhante, sim. Mas é um tecido, se calhar é um tecido se calhar não tão confortável como este para o inverno, mas depois... A assinatura de quem já agora? Esta é do João Pinto. E esta camisola não é minha. Portanto, é como disse, esta camisola do meu amigo João e eu tenho alguma inveja de ter esta camisola. Mas pronto, um abraço ao João, que me emprestou a camisola. Depois, nesta época também, temos... trouxe também aqui algumas de guarda-redes, portanto... Esta é incrível. Esta é uma camisola do Michel Pradome. Eu não a acho especialmente bonita, mas eu acho única e mítica. E mítica porque estamos a falar de quando falamos de uma época que não se ganhou nada, mas estamos a falar já da chegada de Michel Pradome. E é uma camisola enorme, na altura, como nós falamos, é um XL, portanto isto aqui é tudo muito, muito grande e esta camisola foi usada em muitos dos jogos. O tecido parece assim um daqueles de cozinha, de absorver a água. Eu costumo gozar e nós já vamos ver ali uma do último ano deles, que parece um cortinado. Portanto, esta camisola também é muito icónica, muito grande. Portanto, este é um modelo do campeonato, em que nós usámos no campeonato. Portanto, temos aqui, como era tão grande, tiveram que cozer o escudo campeão. E ainda não se usava os nomes nas camisolas, isso vai mais à frente. Ainda no Olímpico, já lá vamos. Portanto, em 94, 95 ainda não havia nada disso. E depois temos esta, que foi o modelo da Liga dos Campeões, que no princípio, na fase de grupos, usámos esta estrela. Mas é engraçado. Depois, mais à frente na competição, usou-se um patch diferente. Certo. São 2 patches diferentes. Paixão. Mas é engraçado que até este padrão, se não é igual, é quase igual a um que o Hummel também tinha dos guarda-redes. Eu acho que agora é que estou a olhar, é ligeiramente diferente, mas o desenho é quase igual. E depois tem o número com o Olympique cá. Esta camisola cheira a neno. Esta camisola o Nene é que não cheirava nada depois da Michel. Pronto, portanto, este aqui acaba em 94-95, ou seja, muita confusão em termos dos modelos, mas ainda são modelos bastante bonitos, bastante completamente limpinhos, vermelhos e brancos à Benfica. Depois temos 95-96, não é? Vamos então, a diferença depois em 95-96, portanto, há algumas coisas que se alteraram em 95-96, portanto, a primeira de todas é... inclui-se o símbolo da Parmalat por cima. Também com relevo. Portanto, a camisola continua a ser. Depois temos o emblema do Benfica, que já aparece na vermelha, já aparece o emblema do Benfica. Exatamente. Cá dentro. Portanto, são 2 emblemas em cima um do outro. E tem uns também invertidos. Depois passamos para mais um bocadinho da cópia que havia, este botãozinho que havia também na camisola de 92, 93 e 93, 94, que havia um botãozinho também. E a gola é uma gola muito simples e faz. Esta é uma camisola do princípio da época, como falaste, do princípio da época ainda não havia nomes nas camisolas, depois a meio da época é que começou a haver nomes nas camisolas. Esta terá sido usada por Paulo Bento para aí, não? Número 6. Esta número 6, sim. Portanto, esta aqui foi o que me disseram, não sei se é verdade ou não, esta camisola estava no Brasil. Esta veio do Brasil há uns anos. Portanto, uma camisola simples e bonita. Eu gosto muito desta camisola. Depois o modelo branco é exatamente igual. O modelo que eu tenho do branco é o modelo das competições europeias, portanto não tenha o emblema da Parmalat, mas continua a ter o botãozinho aqui como outro. Esta é uma camisola usada, não foi usada porque nas competições europeias nós só jogámos de vermelho em todos os jogos, com o Lierse, com o Roda, usávamos sempre o vermelho, mas o número, cá está, este aqui era cozido.
Então esta, se não chegámos a usar esta, então é raríssima. Não, esta aqui deve ser, esta aqui é muito rara. Eu tenho algumas destas que nunca foram usadas porque eles estavam sempre preparados para quem é que calhava Está no sorteio, assinada não é? pelo plantel da Pelo altura, plantel, que é só vários jogadores, craques. pelo É só menos. craques, como se vê aqui. Tens o Brassard, Assan, Bruno Caires, aqui o Assan, olha aqui em baixo, Paulão, número 15. Paulão, número Edgar. 15, Edgar. Deixa eu ver aqui mais. número 7. Quem é que era o número 7? 7, seria o Paneira ainda? O Paneira foi-se embora? Paneira. Não, ainda teve cá. Quando é que ele foi? 94, 95, Paneira está. Esta época que se foi embora. Ok, então não foi, não era o que é que foi o craque que a gente foi jogar? Os números já eram fixos nesta altura? Os Não, jogadores mas, já eles, tinham não mas eles tinham na ideia sempre que assinavam, estás a perceber? Pois, E este já aqui está, pode ter exatamente, sido. o 23, o Não, Edgar. este pode ter sido calado. Olha, calado. Calado, porque ele depois é o 7. Ele depois é o Capaz, 7. pois, Calado. exato. Medo. Ok. Pronto, e depois aqui já é um exemplo do mesmo ano. Portanto, esta é a Parmalat também assinada, mas aqui já é no final, com- que já tem com o nome. Paulo Pereira, Portanto, este grande craque, Paulo Pereira, o brasileiro. brasileiro Central. número 2, mais um das grandes importações do Porto, o lixo, que a gente ia importar o lixo ao Porto. Daquela expectativa de pronto. tentar copiar a fórmula, mas íamos buscar Temos os aqui piores. o nosso ex-treinador, aqui, Veríssimo. Veríssimo. Temos aqui o Pardão. Outra lenda. A Olympique, é engraçado, a Olympique, eu acho que acaba por fazer, eu acho de todas as marcas, agora já estamos a entrar na fase das opiniões, que é a minha, tu dirás a tua e a malta depois também pode dar aí, deixar aí nos comentários. Tivemos Adidas, Hummel, Olympique, não tivemos mais. No início não havia marca, não era limpo. Eu acho que a Olympique terá sido das menos felizes, vá, digamos assim. Mas, curiosamente, fizeram alguns modelos que eu acho muito interessantes. Eu acho que este modelo é muito bonito. Estes são bonitos e o que eles fizeram foi, eles fizeram algumas alterações difíceis, mas também são muito simples, são uma simplicidade muito grande. E depois esta incorporação, que nós vamos ver no próximo ano, do emblema do Benfica também, aqui nas camisolas, foi um... Eu tenho foi- esta e gosto muito desta. Esta é muito, e este botão aqui também fica muito bem. Exatamente. E agora É um muito está clássico, limpinho. é um clássico. muito É clássico. daquelas camisolas que tu facilmente compras e depois usas. Quando vais para o estádio Certo. não tens problemas nenhum em Certo, usar certo, uma camisola certo. dessas. Portanto, Os materiais é que na altura não tinha nada a ver com aquilo que se usa hoje. Não é? muito mais pesado, É. uma camisola depois quando chove, de certo sentias logo no corpo que ela que chovia. E mais uma vez, epá, era o que falávamos, esta aqui também é XL, portanto elas são todas. Era tudo. Era Era, tudo XL. Portanto, era tudo. Eu me lembro do Edilson a jogar com aquelas camisolas de 94, 95, era manga curta, mas parecia manga comprida aquilo. Coitado do rapaz. Pronto, 95, 96, lá está, falámos que incorpora-se então os números e os nomes. Depois, no último ano, 96, 97, aí já há uma alteração do patrocínio, portanto a Parmalat fica connosco 2 anos, e a seguir entra então a Telecel. A Telecel começa a patrocinar o Benfica no último ano da Olympique. Esta já é aquele modelo que muita gente se lembra, porquê? Porque em grande, aqui dentro da camisola, tens o emblema do Benfica cá dentro. Certo, é relevo. Portanto, tens Não é relevo, não é- mas aparece mesmo, vê-se. Portanto, tens o emblema aqui detalhe, não é? e depois tens um detalhe muito grande e que depois se nota muito na branca também. Portanto, esta camisola aqui era do Não nosso sei, amigo. não sei do vocês nosso sabem amigo, quem é esse senhor Valve? Acho que nunca ouvi nosso falar. amigo Cândido Filho. Exatamente. Do Valve. É uma camisola também bastante bonita que tinha tinha um número muito grande. Gigante, Sim, mesmo, era gigantesco, isso, sim, gigante. muito grande. E depois tens outra coisa muito interessante que é as camisolas de jogo, que são a diferença para as camisolas de loja nesta altura já, porque aqui nesta altura é este T. Portanto, na altura, depois, nas lojas, quando tu compravas, não tinhas o T na manga. Então foi uma coisa nova que se colocou, porque antigamente nós vimos nestas camisolas todas aqui, não havia nada. Era isso. Não havia Se nada. calhar esta foi a primeira vez que começaram Eu a acho que aparecer nas foi a primeira vez que no Benfica tivemos alguma coisa nas mangas. Depois, assim, com os pads, tudo se uniformizou. Mas a diferença para ver é o T aqui em relevo. Portanto, é isso mesmo. Portanto, esta é a vermelha, principal. Depois temos a sua irmã, que é também o Telecel muito grande outra vez. O tal parte do Benfica aqui. O T na manga. E esta aqui é desse grande craque. É. E voltando, não, José esta aqui Calou. já Não, é aqui colada, já é. mas é um material assim, parece camurça, não é camurça? Não sei como é que se chama isto, mas é assim, parece um tecido, não é? É assim, é bonito, eu não consigo explicar, não é bem camurça, mas é assim Eu não sei o não, nome disto, suede, sim. não sei como é que se diz suede. Não sei, se cá estou a dizer asneiro. Mas é o mesmo material do É, patrocínio. exatamente. Portanto, ele já vem assim. É Portanto, assim um tecido, isto tinha um problema, quando vinha à máquina ficava tudo gasto. portanto, estas camisolas, lá está. Outro do que nós falamos sempre é, se comprarem camisolas destas, estiverem em casa e estiver suja, lavar a mão. Sempre lavar a mão. Água fria, Água fria, lavar a mão, não esfregar, é só muito deixar... devagarinho, deixar primeiro a saboar. A parte que está suja,
esfregar só essa parte, porque depois todas estas partes, todo este material aqui, com uma lavagem à máquina, pá, esquece. Estamos a falar de tecidos com 30 e 40 anos. Esta camisola sendo 96, 97, qualquer dia já tem 30 anos. Pois, esta é uma mais antiga, já essas que estava a falar, estas aqui da Adidas, isto é material, se põem a esfregar isto, quer dizer, Pois. Portanto, esta aqui, até a portanto, mística se vai. sai tudo. Portanto, esta aqui é a normal do campeonato e de taça. Depois temos este modelo aqui, que é o modelo usado no Benfica Fiorentina, na parte europeia. E qual é a diferença aqui? Aqui já se nota também outra diferença, que é também não tem o telecel grande por causa das restrições da UEFA. A UEFA não deixa patrocinadores de certo tamanho. Esta está muito danificada, mas eu ainda nem lhe toquei, nem lhe quero mexer. E esta aqui é do senhor Senhor Ux, tem um nome tão grande que até vai para as mangas. Fica até cá acima, portanto, Pedro Henriques. Portanto, não deve, se calhar não quis Pedro só, se fosse Pedro dava, né? Mas era tão grande, tão Pedro grande. H, mais valia ser Pedro H, né? Esta camisola foi trocada do Pedro Henriques com um jogador da Fiorentina, estava em Itália, também fez uma viagem de Engraçado, Itália falta para aqui Portugal. Tinha aqui a dizer Benfica, falta ou na Europa não deixava? Se calhar a Europa não deixou e tiveram claro. Boa pergunta, Engraçado. tem que ir ver o resto delas para ver se estava. Porque as outras têm, não é? Tem. Esta Pois, aqui também eu tenho a outra, a vermelha, que também... Não, mentira, eu esta camisola não tem. Esta camisola não tem. Se calhar a UEFA também não deixou, como só deixava Talvez, a certa engraçado. também e não deixava Mas nada nós atrás. que vamos descobrindo quando começamos a dar para elas, não é? Pronto, depois esta aqui, lá está. E depois tenho uma última, que é uma das minhas preferidas da coleção, que é um cortinado autêntico. Isto parece Jorge Campos, isto é Michel Prudhomme, E versão esta aqui Jorge Campos. também é interessante porque tu tens o nome dele, Quase que dá a volta... quase que dá a volta à camisola inteira. O Jorge Campos também era muito famoso pelas suas camisolas e esta aqui é um grande cortinado. O telecel grande, Tem que me afastar para aparecer. o telecel muito grande e mais um XL. Portanto, esta camisola também é uma camisola fantástica. E foi usada nessa época Mas também. é engraçado, o Benfica já teve, e a Adidas então também já nos presenteou com alguns camafeus. Mas com a distância do tempo, parece que as coisas feias ganham um valor especial. Porque é tão feia que até é especial. É única. É isso e também os jogadores. Portanto, eu agora olho, por exemplo, em termos pessoais, o Calado não me diz nada. Zero. Mas marca uma época do Vietnã. Certo. E eu ter uma camisola do Calado é aquela coisa, pá, não gosto muito dele, mas pronto, era um jogador que marcou uma época. Certo, e volta. certo, E certo, as certo. camisolas estou contigo, é igual, pá, isto. Eu tenho algumas camisolas, depois a gente mais para a frente podemos ver que, pá, é aquelas prateadas e as douradas, Pois, as prateadas. essa prateada eu quando penso nisso, penso, eu tenho a prateada e ela é horrível. E quando tu tocas nela Mas- também aquilo coisa, depois. Mas é única. É tão feia que acaba por se destacar todas as outras. Acaba por ser especial. E o Andan, etc., por exemplo, que também é um Horrível. trambolho, assim, teve muita camisola horrível. Mas depois olhas para aquilo e identificas. Epá, nós sofremos muito naquela altura, portanto, é isso. Exatamente. Então, agora temos que concluir aqui. Vamos lá. Vamos fazer novamente. Nós vamos para a ilha deserta, porque aconteceu qualquer coisa. Não interessa o quê. Os chineses mandam mais um balão para os Estados Unidos e isto aqui 5 anos vai estar completamente fora do contexto. Já ninguém vai perceber. E rebenta uma guerra. O Zé só pode levar uma destas camisolas para uma ilha. Qual é que é? Esta aqui é difícil, porquê? Porque se nós vamos fazer dois exercícios, né? Vamos olhar para estas todas, eu escolho a do Michel. Já sabia. Pronto, esta, todas. Mas vamos a outro desafio que é, vamos dizer assim, vamos tirar agora as do guarda-redes e só para os modelos tradicionais. Ou seja, vamos só pegar aqui no vermelho e branco que nós temos, não é? Portanto, aqui eu acho que ficava, era esta aqui, de 94-95. É muito limpinha. Já no meu também foi as brancas. Branquinhas, sim. Para mim são as que eu Também, prefiro. tu também concordas, não nos alongarmos muito, sem nos alongarmos muito, que devia haver uma vermelha, outra branca e depois outra qualquer. Eu acho que era a maneira mais fácil até das pessoas poderem escolher. Epá, temos o Benfica vermelho e branco e depois tens a terceira que até podia ser experimentação, em que o clube faz a experimentação. Uhum. E tu, qual é que tu ias? Eu acho. Eu também ia para uma branca. Mas eu ia para esta aqui. Eu acho Por esta causa do muito botãozinho, bonita. o botão também é bonito, não é? Acho esta é muito clássica. Acho esta camisola muito bonita. Sem, eu por acaso, eu não sou grande fã das camisolas autografadas. Não, nem eu, também não. Não é que as vá usar, porque com o número. Até o número é bonito, mas não sei, eu acho esta especialmente bonita, é muito clássica. E eu gosto de camisolas clássicas. Portanto, eu acho que era esta. Mas é um bocado estúpido. Esta aqui também gosto muito dela. Sim, essa está muito bonita também. Também gosto muito dela. Sim. Eu lembro na altura que o Benfica começou a jogar, e acho que no início da época até as primeiras a aparecer até foram estas. É com esta manga Exatamente, assim. Na exatamente. Supertaça nós jogamos com esta manga assim.
com o Porto, Sim, com o em Porto casa, no que empatámos um igual. Eu lembro-me que o Isaías marca um golo, não era com este número, mas era semelhante. O Isaías já tinha a camisola toda rasgada, já lhe tinha puxado. Estas camisolas tinham um problema de qualidade no início e eles depois devem ter resolvido Depois isso. devem ter alterado para este, porque este modelo depois foi usado quase a época inteira a seguir. Que foi sem a Também é parte muito bonito, eu branca gosto e muito. também é muito limpinho, muito bonito. Também gosto Depois muito. tinhas umas com o branco aqui e outras sem o branco. Exatamente. Pois, exatamente, é que havia estas Sim, variações todas. essas variações. O que é que falta, Zé? Nada, acho que é só isso. Acho que foram 3 anos bastante interessantes A Olympique fica um bocadinho ligada também ao Vietnã. ao Vietnã. Portanto, Ao início do Vietnã. quando nós olhamos, eu acho que toda a gente olha para o Parmalat, porque o Parmalat começa em 94, 95, quando começa. Portanto, olhamos para o Parmalat e identificamos o Vietnã. Depois a transição da Telecel é uma transição em que se vê, já começa o pensamento de que a marca se calhar é um bocadinho mais importante do que o Benfica e então já se faz um Telecel muito grande, que depois vamos ter o... É o Euroverso PT. para os exageros da PT, não é? Pois, Da PT quase que abusou das nossas camisolas durante bem, uns 5 ou 6 anos. Mas mesmo assim ainda tivemos aqui no meio de todo o caos, tivemos Canidia, Edilson, Perlome, João Pinto, do topo, não é? Coitado, quase a arrastar o Benfica sozinho. Tivemos uma Taça de Portugal em 95-96, 95-96 exatamente. Sim. Portanto, no meio do caos destas 3 épocas que foram ao Olympique, ainda há aqui algumas memórias interessantes. Infelizmente, esportivamente, não foi aquilo que nós queríamos, não é? Mas acaba por ser. Há sempre qualquer coisa para falar. Tudo se pega, e nem que seja só a beleza do manto sagrado e de podermos partilhar isto, já dá uma parte positiva. E em termos de valor de colecionismo, comparando, por exemplo, com o Hummel, que nós falámos antes, já sabemos que as Hummel são mais antigas e estão ligadas a épocas e jogadores diferentes, portanto, logo aí já sabemos que os valores são obrigatoriamente diferentes, digo eu. Mas aqui estamos a falar à volta de quê? É assim, estas camisolas aparecem muito. Ou seja, uma camisola destas, aparecem muitas camisolas destas. Ou seja, porque como houve tanta alteração de modelos e houve tanta coisa que foi feita, estas camisolas são muito menos raras. Portanto, consegue-se comprar uma camisola destas de jogo por 200, 150 euros. E sem ser de jogo. E sem ser de jogo, mais baratas. Quer dizer, de 150 a 175 euros consegues comprar uma camisola destas. Fizeram muitas. E foi na altura em que se começou também a vender, a loja vendia mais, depois massificou-se mais para a frente, ali quando o Vale Azevedo entra e que se faz o catálogo, faz aquelas coisas todas. Mas estas camisolas já se conseguem encontrar por aí umas. Outra vez a mesma coisa, as brancas são sempre mais raras, sempre mais raras. Vai ser sempre mais caro comprar uma camisola branca destas, porque estas apareceram, quer as de jogo, quer as de loja, apareciam menos do que as pessoas compravam também. Eu nunca vi, já vi esta branca à venda, aquela que eu disse que gostava, mas era ui, Sim. upa, puxadote e não dava. As brancas é sempre uma conversa à parte. Acredito que as exceções aqui sejam as guarda-redes, especialmente as de Michel Parlon. Sim, estas não se uma vendiam. pequena Portanto, fortuna. Michel só se começou a vender, tudo o que é guarda-redes também só se começou a vender para o final quando a Adidas vem. Estas são obrigatoriamente Isto aqui é jogo. obrigatoriamente jogo, estas aqui, isto são camisolas muito, muito caras. E depois estas camisolas do Michel têm outro problema, que é bom para quem já as tem, é que não só temos o mercado português dos colecionadores do Benfica que são doentes, Lá fora também. mas tens o mercado belga, que tens muitos colecionadores da Bélgica que gostam do Michel, porque ele jogou muitos anos na seleção e querem comprar. Portanto, aumenta o valor das camisolas dele, especificamente. Mas são camisolas que têm muito valor e porque toda a gente gosta muito. Muito bem, está dito. Fizemos aqui um apanhado do que foi a viagem do Olympique por 3 épocas do Benfica, com altos e baixos, com equipamentos mais bonitos e outros menos conseguidos. Espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários, digam aí também se vocês fossem para uma ilha deserta qual era a camisola que levavam, não vale batotas, só podem escolher uma e destas que nós apresentámos. Subscrevam o nosso canal, ou aqui ao canal da Benfica Independente, carreguem no botãozinho, o Zé por acaso já está subscrito, mas se vocês não fizeram, subscrevam e deixem o like neste vídeo. Um grande abraço a todos, até à próxima e viva o Benfica! Viva o Benfica!